O Bahia fora de casa, gente, é abaixo da linha da mediocridade. É um Bahia passivo, moroso, pouco intenso, pouco combativo. É um time que não busca ser protagonista do jogo na maior parte do tempo. Ou se busca, ninguém consegue enxergar isso, sendo bem sincero. E olha que ontem pegou um Botafogo com o Newton Santos que não tinha nem 10 mil torcedores. Num campo neutro, como o Rogério Ceni falou. Daqui a pouco a gente vai pegar a declaração dele. Então, assim, eu falei ontem no vídeo pré-jogo que o Bahia fora de casa é outra coisa completamente diferente. Tudo que o Bahia é na Fonte Nova é um time positivo, um time que tenta se comportar como grande jogando com o apoio do seu torcedor, um time que tenta ter a posse de bola, um time que se esguela na marcação para fechar os espaços do adversário, um time que busca propor o jogo do primeiro ao último minuto de jogo, um time que busca vencer o jogo de qualquer forma, empurrado pelo seu torcedor. Esse é o Bahia da Fonte Nova, que venceu do Palmeiras e de forma merecidíssima. O Bahia longe da Fonte Nova é outra coisa completamente diferente. Mas óbvio, não é só a questão de postura, é também. Mas não é só a postura, é a limitação no grupo de jogadores. Quando o Bahia fosse recorrer para o banco de reservas ontem, ia ter enormes dificuldades para melhorar o patamar do time. Se bem que ontem, paradoxalmente falando, Rodrigo Nestor entrou bem. Fez o gol, quase fez um outro gol de falta, melhorou a dinâmica do time do meio para frente. Mas ainda assim, uma dorinha só não faz verão. E o Bahia perde para o Botafogo por 2-1 no Newton Santos. A gente já vinha falando aqui para vocês, o Bahia não joga nada fora de casa. Já tem mais de 3 meses que o Bahia não sabe o que é ter uma boa atuação. O Bahia já conseguiu colher bons resultados pontualmente ali. Uma vitória contra o Corinthians fora de casa, alguns empates fora e tal, beleza, mas boas atuações. Depois da Copa do Mundo de Clubes, o Bahia não teve uma. Contra o Retrô, horrível. Contra o Sport, fraco, atuação fraca na minha opinião. E contra vários times da parte de baixo da tabela, da parte de cima, da Série A, da Série C, o Bahia joga muito mal fora de casa. E perdeu ontem para o Botafogo, deu a lógica. O time do Botafogo, no papel, no mano a mano, era um pouco melhor do que o Bahia, jogando com o apoio do seu torcedor, com 8 mil torcedores lá no Newton Santos. O Botafogo era favorito para ganhar o jogo, o fator casa pesa muito para os caras, e aí o Botafogo chegou a 43 pontos. O Bahia estacionou na sexta colocação com 40. A sorte do Bahia é que o Sport empatou contra o Fluminense. O Sport fez o gol no último lance da partida praticamente, porque o Fluminense estava indo a 37. Com um jogo a menos, se o Fluminense vencesse contra o Mirassol e criando um saldo de gols, o Fluminense já poderia passar o Bahia quando quitasse o jogo a menos, e aí o Bahia sairia do G6 depois de muito tempo. Bom, o Mirassol empatou, chegou a 43, então acabou não sendo tão catastrófico. Se o Mirassol vencesse, iria a 45. Abriria 5 pontos de distância para o Bahia. Bom, fato é o seguinte: se o Bahia ganhar o jogo a menos que tem em relação ao Botafogo, vai a 43. Passa o Mirassol pelo critério de número de vitórias, mas não passa o Botafogo pelo critério de saldo de gols. O Bahia tem um saldo de 3. O Botafogo tem um saldo de 16. Então, assim, no final das contas, a rodada foi ruim para o Bahia, foi péssima porque perdeu um confronto direto e perdeu vários jogadores para o próximo jogo contra o Flamengo. O Bahia não vai ter Luciano Juba, que saiu lesionado, sentindo. O Bahia não vai ter Sanabria, que saiu ontem expulso porque tomou o segundo cartão amarelo no jogo, devido à simulação dele ali no lance de pênalti. O Bahia não vai ter Eric Pulga, Canu, David Duarte, Mingo, que também saiu lesionado. Cara, o Bahia tem uns 10, 12, 13 desfalques, como até o Fernando Palma trouxe aqui ontem na live pós-jogo do esporte. Então, assim, é um Bahia esfacelado para pegar o Flamengo na Fonte Nova. E que o Bahia sempre perde do Flamengo. A tendência é que o Bahia perca mais um jogo e não vai sair do G6 momentaneamente, mas com o desenrolar das rodadas isso pode chegar até a acontecer, né? Enfim. E assim, gente, oscilação natural, né? Normal o Bahia ter perdido pro Botafogo. Beleza que no histórico recente o Bahia levava até vantagem. Mas eu cravei para vocês, vai ser 2-1 pro Botafogo. Jogo difícil para as duas equipes, mas o fator casa pesa muito. Não é porque o Bahia venceu do Palmeiras na Fonte Nova e fazendo um jogo aguerrido, vibrante, intenso, se comportando como tem que se comportar na Fonte Nova, que longe da Fonte Nova ia ser o mesmo resultado, o Bahia ia ganhar mais uma, não, pô. Porque é outro jogo, em outro estádio, longe da Fonte Nova, é um Bahia que não joga absolutamente nada. Inclusive, foi até um destaque de Rogério Ceni na coletiva pós-jogo. Logo no início de dar um destaque a isso aí. Vamos acompanhar os primeiros 2 minutos da coletiva de Rogério Ceni. Vamos? Boa noite, eu acho que o primeiro tempo
Enquanto o Juba até esteve em campo, a gente conseguiu ter um pouco de controle de jogo, um pouco de mais a posse. Com a saída do Juba, a gente sofreu um pouco mais até o fim do primeiro tempo. Eu não consigo entender o porquê a gente não consegue competir tão parelho como foi no último jogo, sabe? Nós pegamos o time que mais compete no Brasil, na minha opinião, que é o Palmeiras, e nós jogamos minimamente de igual para igual com eles no jogo passado. Claro que tem o cansaço, tem tudo isso, logicamente, eu entendo, né? A viagem, cansaço. Mas nós não conseguimos sequer jogar 50% na parte competitiva daquilo que nós fomos contra o Palmeiras, né? E por isso o resultado, ele no primeiro tempo, principalmente, é um resultado ruim. Infelizmente teve as lesões, a saída do Juba faz com que a gente perca muito e tenha que mudar o sistema de jogo, porque nós não temos um jogador que possa fazer aquilo que ele faz por dentro, por isso nós acabamos invertendo o Sanabria para ser mais agudo pelo lado direito, deixando o Zé fazer essa ultrapassagem pelo lado esquerdo e o Kaique, que já gosta por natureza de jogar mais por dentro, vir formar esse quadrado no meio campo. O Zé sofreu um pouco na parte de marcação, é um jogador de formação, um jovem, apanhou um pouquinho nesse sentido, depois do segundo tempo até se soltou e foi melhor. E aí quando a gente volta pro segundo tempo com as mudanças, infelizmente numa saída de bola de meio campo a gente acaba tomando o gol. O gol que para mim houve uma falta no Arias, o jogador cai em cima da perna do Arias, não deixa com que o Arias saia para fazer a interceptação da jogada, mas nada se marca. No Sanabria, você pode até dizer que não foi pênalti, claro, mas que houve o encontro dos jogadores, eles se tocam, e por isso não devia nunca existir o segundo cartão amarelo. Mas, com relação à arbitragem, nós já estamos acostumadíssimos. Isso é um padrão quando a gente vem jogar, em alguns lugares principalmente, é um padrão. Então, assim, a arbitragem, para mim, desastrosa, estragou o jogo, porque ele não precisava ter expulsado, podia não ter dado pênalti, claro, perfeito, mas não precisava ter expulsado. O jogador, eles têm contato, não é que o jogador se joga no chão, eles têm o contato, o jogador não interpretou como pênalti, beleza, segue a jogada, vamos embora, vamos jogar. Mas nós tínhamos acabado de fazer o gol, se eu não me engano, né? Então a gente já sabe. Velho, agora o detalhe, né? O VAR ele não pode interferir no segundo cartão amarelo. Ele pode interferir na expulsão direta, mas no segundo amarelo ele não pode interferir. Então, eu já falei isso aqui no início do ano e volto a repetir. Eu espero que eles tomem uma decisão no futuro, né? Que o segundo amarelo gerando a expulsão seja revisado pelo pessoal do VAR. Se, lógico, o lance for equivocado, se o jogador não mereceu o cartão amarelo, acho que isso tem que ser revisado pelo pessoal do VAR. Porque assim, tem várias expulsões que acontecem por segundo cartão amarelo que são ridículas. Só que o VAR não pode chamar o árbitro. Às vezes tem lance que nem é falta. Nesse lance de Sanabria, por exemplo, eu vejo que ele já vai projetando o corpo para simular. Só que assim, de fato, tem um contato. Se tem um contato, pela regra, em teoria, né, não deveria ser dado assinalado o cartão amarelo para Sanabria, já que teve um contato ali de certo modo, mas ficou a minha percepção também que ele tentou simular. Mas beleza, se tem um contato na regra, não era para ele ter tomado o cartão amarelo. Só que é o tal negócio, né? O árbitro, o ângulo do árbitro no lance não era o melhor possível. E o árbitro às vezes ele vai ter uma interpretação ali, mas se ele visse pela câmera para um outro ângulo, ele poderia até mudar de opinião. Só que não tinha câmera de outro ângulo, ele não poderia intervir no lance de segundo cartão amarelo. O VAR não poderia pedir para ele checar na cabine do VAR. E aí, paciência, né? E aí, paciência, a arbitragem errou nesse lance aí. O padrão que é, como conduzem, se eu não me engano, né? Então a gente já sabe o padrão que é, como conduzem os jogos. Então eu acho que o Sanabria não era para ter sido expulso. Acho que houve uma falta claríssima no Arias no lance do gol em que o. Ou seja, ele tá falando basicamente que a arbitragem foi tendenciosa, né? O Bahia tinha acabado de empatar, de fazer um gol no jogo, e aí tiveram que expulsar a Sanabria para tirar o ímpeto do Bahia na partida. Bom, isso aqui eu tô trazendo a minha leitura de acordo com a declaração dele, tá, gente? Vou até voltar aqui um pouquinho. Olha o que ele falou. Terceirão que é, como nós tínhamos acabado, o jogador não interpretou como pênalti, beleza, segue a jogada, vamos embora, vamos jogar. Mas nós tínhamos acabado de fazer o gol, se eu não me engano, né? Então a gente já sabe o padrão que é, como conduzem os jogos. Então eu acho que o Sanabria não era para ter sido expulso. Acho que houve uma falta claríssima no Arias no lance do gol, em que, se eu não me engano, é o Arthur Cabral, que cai em cima do Arias e fica em cima e não deixa ele sair. Mas nesse sentido estamos acostumados. Eu acho que de ruim fica a atuação meio que inteira do primeiro tempo, pouco competitiva. E no segundo tempo, surpreendentemente, com 10 contra 11, nós tivemos mais bola, mais jogo, mais combinações, mais chegadas à frente do que no 11 contra 11. Parece que tivemos mais brilho no momento que perdemos. Ou um sentimento talvez de injustiça que é cometido, talvez o time reage e consegue jogar um segundo tempo melhor com um homem a menos do que o primeiro. Perfeita a leitura de Rogério Ceni em relação à competitividade. O Bahia jogou mais com um homem a menos do que no 11 contra 11. O Bahia foi muito mais competitivo. Tomou 2-0 e achou um gol e aí começou a competir. Outra aspas de Rogério Ceni, tá, gente, na coletiva pós-jogo, foi essa daqui. Abre aspas. Não consigo explicar o porquê o comportamento do nosso time ser tão diferente de um jogo para outro, que era um jogo praticamente em campo neutro, né? Porque tinha 8 mil pessoas, pouco público. De fato, assim, os públicos do Botafogo no Newton Santos são ridículos. Esse pelo menos foi patético.
No jogo contra o Mirassol, tinha 6 mil torcedores, gente. Pelo amor de Deus. 6 mil torcedores, às vezes tem várias lives aí no canal do YouTube. Até aqui no canal já chegou a bater 6 mil pessoas simultâneas na live. E no estádio do Botafogo não tinha no Newton Santos. Absurdo, sem precedente, pô. E a Rogério Ceni tá correto. É meio que uma alfinetada, de certo modo, no Botafogo, né? Mas, ao mesmo tempo, alfinetada nos seus próprios jogadores. Como é que o comportamento de um jogo pro outro muda tanto num campo neutro, né? Se tivesse uma atmosfera ali, um clima de caldeirão, um clima de Copa do Mundo, a gente poderia até entender. Mas não era o caso. Era um clima tranquilo, é campo neutro, cara. É isso. Só que, óbvio, é um campo neutro com a torcida do Botafogo no estádio dos caras, que eles estão mais bem adaptados a jogar no Newton Santos, no tapetinho. Dito isso, vamos lá. Trazer aqui pra vocês os gols da partida, né? Primeiro vamos trazer o primeiro gol, né? O primeiro gol do Botafogo saiu no primeiro tempo com Santi Rodrigues. E assim, gente, o Bahia já estava sendo amassado nesse recorte aqui de jogo, tá? Aos 25, 26 minutos de jogo, 1 minuto antes disso, o Botafogo quase tinha feito o gol. Quem salvou o Bahia foi Ronaldo, que fez 2 grandes defesas, no chute de Santi e no rebote de Cuiabano. Mas aí, o Bahia acabou não resistindo, né? Jogada começa com Marlon Freitas aqui no meio, vem para Vitinho na ponta direita, que ele cruza e Santi Rodrigues sozinho finaliza, a bola pega na trave e entra. E aí faltou a marcação em cima de Santi Rodrigues, né? Rezende não deu combate, os laterais todo mundo ficou olhando a bola, Jean Lucas também, ninguém marcou, cara. Tava sozinho na grandeira para finalizar e aí é chuva. 1-0 Botafogo aos 26 minutos. E o Botafogo poderia ter ampliado o marcador e merecia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo. A única chegada do Bahia quando o Bahia passa do meio campo foi num passe de Jean Lucas e Zé Guilherme chuta a bola na trave. Só. Tirando isso, o Bahia não fez mais rigorosamente nada em todo o primeiro tempo. Vem o segundo tempo e o Bahia toma o 2-0 com 20 segundos de jogo. Pô. Bizarro, né? O jogo mal reiniciou e o Bahia já tomou o segundo gol. Passe de Arthur Cabral aqui na ponta direita, cruzamento de Savarino e aqui, ó. Rogério Ceni alegou falta de Arthur Cabral na queda em cima de Santiago Arias. E eu concordo, teve falta mesmo, tá? Arthur Cabral não teve intenção nenhuma, mas sem querer também é falta. Ele cai em cima da perna de Santiago Arias. E se ele caiu, gerou desequilíbrio e Arias caiu na grande área, é falta, pô. E se Arias estivesse em pé, ele muito provavelmente interceptaria talvez esse chute aqui. A bola pegaria nele. Mas ele estava no chão, caído, porque Arthur Cabral fez a falta nele. E Jefinho, dentro da grande área, faz o 2-0. Rodrigo Nestor, que eu critico muito aqui no canal, mas que tem os seus lampejos de bons momentos, diminuiu o placar, né? Numa sorte que ele deu na cobrança de falta. Ele até melhorou no segundo tempo. Teve uma outra falta que Léo Link teve que fazer uma grande defesa também. Entrou bem no segundo tempo o Nestor e o Bahia foi mais competitivo na reta final do jogo. Mas não foi suficiente para empatar a partida. E seria, de certo modo, injusto pelo que foi o jogo o Bahia ter empatado a partida. Mas, enfim. Rodrigo Nestor bate falta, a bola desvia e Léo Link não consegue fazer a defesa. O Bahia diminui o placar. Ainda quase que empatou, mas ficou nisso aí mesmo. 2-1 Botafogo. Acabei cravando aí o resultado da partida, né? E é isso, velho. Saldo muito negativo. Perdeu o confronto direto, estagnou na tabela de classificação. Viu a galera do G7 ali se aproximar um pouco mais. São Paulo joga hoje contra o Fortaleza. Se vencer já fica 2 pontos do Bahia. E o Bahia perdeu mais 3, 4 jogadores pro jogo contra o Flamengo na Fonte Nova. Meu amigo, não é mole não. O Bahia deve perder mais um jogo e agora vai ser na Fonte Nova contra o Flamengo. Aguardar. Bom, tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.